Hoje, 3 de julho de 2012, este velho flibusteiro da advocacia criminal teve sonhos ruins. Eu já durmo pouco. Nessa madrugada dormi menos ainda porque reassisti aquele filme famoso Código da Vinci. E há um episódio lá em que um sacerdote, um franciscano pertencente a uma dessas ordens sadomasoquistas, ele se agride com correntes cheias de pregos à frente de um Cristo qualquer. Isto é o uso do silício. Daí, como eu tenho um chicote aqui no escritório, eu pensei no Brasil moderno, no Brasil de hoje, em que o denuncismo está tão agigantado, doutor Rogério e doutor Maurício, que quando a criatura não tem mais a quem denunciar, parte para a autoflagelação. Usa-se a expressão cortar na própria carne, o que é burrice, porque deve doer e machucar muito. Mas nós vamos chegar no Brasil de hoje, inclusive no Brasil judiciário, a esta consequência. Mesmo nos meios policialescos, não se tem mais a quem denunciar. Dentro dessa contingência, os próprios jornais vão começar a se destruir, partem para a autodestruição. De madrugada já não havia mais a quem denunciar, então denunciaram um cachorro pitbull que entrou numa casa qualquer, não queria sair, e chamaram a carrocinha para matar o cachorro. E o matador de cachorros não quis, o cachorro acabou gostando dele, foi uma cena muito emocional. Isso não quer dizer que nós vamos partir para a flagelação do Poder Judiciário em geral, não é, doutor Rogério e doutor Maurício? Mas os episódios recentes estão a demonstrar que o nosso Poder Judiciário, parte dele, está chegando assim àquilo que a gente chamaria de um episódio terrivelmente severo em função da distribuição da justiça. Isso pode ser uma compulsão qualquer no sentido de atingimento da imaculabilidade, numa percepção de lavação da alma na chegança ao céu, ou pode ser algum fator psicótico até, porque o equilíbrio faz parte da distribuição da justiça. Isso também diz com aquelas provocações que houve no panorama judiciário nacional a partir da semana última, fundamentalmente em razão de modificações na presidência e na vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça. Criaturas respeitabilíssimas, por certo, mas já demonstrando que as coisas vão ficar piores na distribuição da justiça no Brasil, principalmente no âmbito criminal, que é aquilo que nos interessa, porque nós somos criminalistas há muito tempo. Começo, portanto, com o doutor Rogério Seguins Martins Júnior, e explicando que aqui só eu tenho cara de velho enrugado. Os dois são jovens, mas são jovens só na aparência, porque são dois criminalistas crestados há muito tempo. E enganam o povaréu todo com esse jeitão assim de rapazeiros. São experimentados, aperfeiçoados na arte e sabem muito bem o que dizer. Feito esse introito, eu perguntaria ao doutor Rogério o que está havendo lá nas nossas Brasílias da vida que nós frequentamos tanto, não, doutor Rogério Seguins Martins Júnior? É verdade, doutor Paulo, são novos tempos, mas que nos permitem relembrar velhos tempos. Isso preocupa a advocacia criminal. Quanto ao sacerdote, doutor Paulo, ele não era um franciscano, o senhor me permita relembrar o filme, ele era um membro da Opus Dei, em tese.
todo respeito aqui à entidade cristã que há muito tempo aí professa as suas ideias e em busca dos seus ideais. Ele era um membro da Opus Dei. E houve uma mudança realmente, Dr. Paulo, no Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma perdeu o ministro Gilson Dipp, que ocupará agora o cargo de vice-presidente da Corte, e o ministro Félix Fischer assumirá a presidência em virtude de ser o mais antigo daquele sodalício que é conhecido como o Tribunal da Cidadania, Dr. Paulo. E é dentro dessa perspectiva que a advocacia criminal espera que o tribunal diga o direito, defenda os interesses do cidadão pobre, do cidadão que não tem muita vez condição de acessar a justiça como aquele que é bem nutrido economicamente. Então é isso que nós esperamos, Dr. Paulo, que essa nova composição de chefia do Superior Tribunal de Justiça tome como mote principal da sua gestão, né? Dá valor ao cidadão que se vê agora, Dr. Paulo, cada vez mais comprimido no acesso à justiça, porque o STJ virou um tribunal eletrônico. E nós sabemos que o Brasil, infelizmente, ainda engatinha nessas questões eletrônicas. Então eu faço um apelo aqui ao ministro Félix Fischer, ao ministro Gilson Dipp, que busquem pensar nos pobres. Né? Como é que o pobre vai peticionar eletronicamente ao STJ, Dr. Paulo? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque as conexões aí por aí no Brasil afora, repito, Dr. Paulo, estão engatinhando, são lentas, ineficazes. Não é preciso que o ministro Gilson Dipp, que é um grande membro do Poder Judiciário hoje, Dr. Paulo, preencha aí cargos em quase todos os órgãos de corregedoria, participa ativamente do Conselho Nacional de Justiça, também se preocupe com o jurisdicionado. É preciso que ele se preocupe efetivamente. Então esse é o apelo inicial que esse jovem advogado faz, Dr. Paulo, que o STJ não vire as costas para os pobres. Porque há, da palavra do próprio Gilson Dipp, Dr. Paulo, uma opção de refrear, de arrefecer o uso de habeas corpus. Ele já disse isso. Ele quer neutralizar o uso do habeas corpus no STJ. E isso deixa os operadores do direito, expressão muito usada aí, preocupados, Dr. Paulo, porque o pobre tem no habeas corpus a grande esperança de equilibrar aí essa mazela econômica. E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é sempre elogiada, porque com o uso de habeas corpus equilibra a dicção do direito. O doutor Maurício, não sei qual dos dois é mais antigo, mas se sobrar, ou se nós somarmos a advocacia dos dois, dá uns 30 anos, não é? Maurício tem uns 15 anos de advocacia criminal já. Muito experiente também. Isso significa, doutor Rogério e doutor Maurício, e é a vez do doutor Maurício refletir conosco, que o doutor Félix Fischer e o doutor Gilson Dipp assumem o Superior Tribunal de Justiça com preocupação com a miséria da criminalidade, com o subtrator de carteiras. Quando eu comecei a advogar, havia o bandido que furtava carteira dos outros. Eles tinham uns dedos maviosamente delicados. Hoje é na porrada, não é? Mas na porrada ou não, o bandidinho miserável não chega ao Superior Tribunal de Justiça, nem sabe o que é computador. Nós temos 2/3 dos nossos advogados criminais que não têm sequer a possibilidade de chegança ao Superior Tribunal de Justiça. Isso significa, doutor Rogério, que o doutor Gilson Dipp e o doutor Félix não estão pensando no bandido rico ou no bem aquinhoado. Estão pensando na miséria do batedor de carteira. É isso, doutor Maurício? Bom, doutor, é difícil afirmar o que vai no interior de mentes tão privilegiadas, homens tão respeitados
com o Dr. Dipp e com o ministro Félix Fischer, o nosso novo presidente do STJ, a tomar posse no final do mês vindouro. Mas a preocupação externada, pelo menos pelo que temos notícia pelos veículos da grande mídia, é que tanto o ministro Fischer como o ministro Dipp têm em mente a ideia de refrear as medidas penais que chegam à corte. Isso foi dito em entrevistas ao Valor Econômico, republicadas pelo site Consultor Jurídico, no sentido de que eles pensam em sanear isso. Mais do que o rico ou o pobre, bem verdade, sem ser ingênuo, com certeza o pobre sempre é o mais atingido, porque o rico, com bons advogados, vai saber litigar com eficiência e superar essas trancas, essas ferraduras postas no caminho. Me parece que há uma visão de que há um excesso de medidas. Isso deixa esse advogado um pouco consternado, aborrecido, porque parece de novo que a culpa de uma morosidade ou de uma sobrecarga de trabalho novamente é atribuída, debitada na conta da advocacia. Traçando um paralelo, é como se a culpa pela má prestação do serviço de saúde pública fosse dos médicos, como se a culpa pela má prestação da educação fosse culpa do professor. Na verdade, o advogado é apenas um representante da cidadania, do cidadão. Então, me parece que há mais uma responsabilidade do Poder Judiciário de arcar com o ônus de sua responsabilidade e se preparar para receber as demandas, seja com maior nomeação de ministros, seja como for, do que atribuir a recursos defensivos às mazelas do Poder Judiciário. Aí, parafraseando a metáfora que o senhor usou no início, eu me lembrei, enquanto à autoflagelação, de imagem que vi quando pequeno na televisão, ainda na época do nosso não tão saudoso Khomeini, em que nos rituais de autoflagelação, era garoto, frente da TV, vi certa vez um fervoroso islâmico se autopunindo. E ele tinha uma criança no colo, e a cada chibatada que dava em suas costas, dava 2 ou 3 na criança, numa matemática que interessava mais ao flagelado. Então, em vez de cortar na própria carne, aí fica a metáfora, parece que a criança é a advocacia, o advogado. E me parece que a justiça brasileira precisa fazer mais pelo cidadão do que fechar barreiras. Pelo contrário, ela deveria se abrir mais e possibilitar o exercício da advocacia e da defesa do acusado penal, sobretudo, do réu, na sua plenitude. Pois é, o ministro Gilson Dipp não deve ter pensado nisso. Às vezes nós dizemos as coisas, usamos ou positivamos as nossas reflexões, mais tarde é que a consciência nos auxilia a rememorar aquilo que nós dissemos. Quando o ministro Gilson Dipp, e aqui eu quero consultar o Dr. Rogério Seguins Martins Júnior, quando o ministro Gilson Dipp disse ou afirmou que era preciso refrear os recursos e que ele tinha ideias, foi mais ou menos isso que constou de uma das afirmativas dele. Pode ter parecido a ele que estava a se referir à justiça criminal em geral, mas estava a se referir exclusivamente ou quase exclusivamente à defesa. Porque a defesa chega ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, regra geral, por via de habeas corpus. Quase sempre. O recurso especial e o recurso extraordinário são as nossas extravagâncias, às quais nós, inclusive, estamos nos habituando neste escritório. Mas o Ministério Público não tem o habeas corpus, a chegança lá. E o Ministério Público tem recurso especial e recurso extraordinário às vezes. Então, o Ministério Público está usando aí um cavalo extravagante nessa corrida, nesse Jockey Club da Justiça, está usando ou usou uma reclamação absolutamente estapafúrdia para chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Então,
Quando o ministro diz, vamos limitar os recursos, ele afirma sem o saber, talvez, vamos impedir que a defesa chegue aqui com mais assiduidade. Porque o Ministério Público chega extravagantemente e de vez em quando. Doutor Rogério, o que significa essa expressão reclamação que nós temos visto? Agora vimos concretamente num sentido demeritório para a defesa. O que significa? O que é isso? Para que o leigo possa saber. A reclamação, doutor Paulo, é uma medida recursal muito simples. Um tribunal superior determina algo a um poder inferior, sob o ponto de vista hierárquico, vamos dizer assim, e aquela autoridade a qual a ordem é dada não cumpre a contento o que foi determinado por essa decisão superior. A parte beneficiada por essa decisão vai então àquele órgão que deu a ordem e reclama, doutor Paulo. Reclama, literalmente. Por favor, Superior Tribunal de Justiça, não estão atendendo a sua ordem lá no Tribunal de Justiça. O senhor pode dar uma nova ordem? É mais ou menos isso, doutor Paulo. Agora, nos últimos dias aí, surgiu no noticiário, doutor Paulo, e aqui, sempre respeitando a causa entregue ao outro advogado, nós vamos apenas dizer sobre o aspecto jurídico da questão, doutor Paulo. O Superior Tribunal de Justiça, e numa decisão da lavra do ministro Gilson Dipp, concedeu em medida liminar, proposta numa reclamação, doutor Paulo, a cassação de um acórdão proferido em favor de 2 acusados que haviam sido liberados por decisão declaratória num habeas corpus, proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E essa ordem, doutor Paulo, cassada por essa medida do ministro Gilson Dipp, segundo o Ministério Público, ofendia ou ofenderia uma liminar que foi negada num habeas corpus impetrado por um outro acusado, que estava enlaçado num crime cuja coautoria era atribuída ao trio. Então, uma medida liberatória que teve a pretensão liminar negada, gerou para o Ministério Público a possibilidade de reclamar que a autoridade daquele julgado, daquela decisão liminar, estaria sendo ofendida por uma decisão legítima, democrática, proferida por um Tribunal Regional Federal da Nação. Então é realmente, doutor Paulo, com todo o respeito que este advogado desse ao ministro Gilson Dipp, uma decisão heterodoxa, estapafúrdia, eu diria até tautológica, doutor Paulo. É difícil uma interpretação extensiva dessa natureza, doutor Paulo, contrária ao réu. Se ela fosse a favor do réu, doutor Paulo, a decisão estaria protegida pelo artigo 3º do Código de Processo Penal. Pois então, isso é uma analogia ou uma interpretação extensiva em Malam Partem, que o ministro Gilson Dipp está a fazer. Se vocês indagassem esse advogado que está com 76 anos, é difícil no Brasil um criminalista com 76 anos ainda em atividade, porque essa especialidade costuma matar a gente mais cedo. Ou se não mata, o criminalista fica babando por aí. Nós somos privilegiados, nós todos, os chamados velhos da advocacia criminal. Então esse advogado é o mais velho de todos. Eu posso dizer alguma coisa ao ministro Gilson Dipp e ele tem que ouvir, porque eu sou mais velho que ele. Aliás, comecei a advogar antes que ele fosse estudante de direito. O ancião tem alguns direitos que o moço não tem. O ministro Gilson Dipp é simpático, eu gosto dele, pessoalmente gosto dele. Embora a gente só se veja aí de 20 em 20 metros, um com beca, outro com toga, é um bom homem, mas precisa refletir sobre essa questão do denuncismo que está agraçando no Brasil de hoje.
em aproximação com os tempos do nacionalsocialismo nazista, em que a tia era estimulada a denunciar o sobrinho, o filho, a pôr o pai na cadeia, a juventude hitlerista. Isso está acontecendo. O nosso Brasil moderno está nos dando um receio muito grande de que nós entremos na compulsão sadomasoquista do denuncismo generalizado. Isso ligado também à nossa grande imprensa, Estadão, Folha de São Paulo, a televisão em geral. O indivíduo já acorda preocupado em saber o que aconteceu de ruim, quem morreu. Às vezes eu acordo de manhã e procuro no jornal quem nasceu. Ninguém sabe do nascimento, só sabe de morte. O que é que o Dr. Maurício me diz desse aspecto psiquiátrico, inclusive, da justiça brasileira? Nós chegamos até à conclusão de que o Poder Judiciário brasileiro está precisando de psiquiatras de plantão. Talvez a grande imprensa igualmente, né? Também, os jornais. Poderíamos sugerir, e por mais Mas que Dr. Maurício, poderíamos sugerir, e embora pareça graça, mas não é, que fosse feito a sessão nos jornais dos obituários, não só os efetivos óbitos havidos, como os obituários de reputação também, algo comumente em voga, porque aí a gente já sabe quem é que está definitivamente escorraçado da sociedade, ainda que o processo penal esteja embrionário ou sequer tenha começado, né? Mas o senhor falou do nacionalsocialismo e em relação ao denuncismo, vem muito à mente deste advogado o período macartista, que foi redivivo após o 11 de setembro, nos Estados Unidos, o episódio da queda das torres, em que se novamente estimulou um denuncismo gratuito a título de um paradigma de segurança, que na verdade a gente sabe que traz muito mais insegurança e injustiça do que propriamente qualquer resultado positivo. As delações premiadas são o primeiro instrumento, e em geral frontalmente repelidos pela advocacia criminal, em que pese a gente ficar isolado nesta posição, porque os órgãos estatais e repressores têm usado com bastante eficácia o mecanismo. Se trazendo justiça ou não, já é outra questão. Mas o advogado é o guardião dos direitos civis, e o Gilson Dipp, que agora é membro da Comissão da Verdade, como o senhor, que é membro da Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados, bem sabem que essa relativização dos direitos civis, esse endurecimento a qualquer preço, pode trazer um espectro bastante sombrio para o país a médio prazo. Não é qualquer exercício de futurologia, mas apenas uma análise simplória, social, da gente enxergar que o que vem acontecendo hoje talvez venha trazendo mais malefícios do que benefícios à justiça brasileira. Mas isso talvez só uma análise histórica daqui a algum tempo possa com isenção mostrar. Os reclamantes de hoje talvez sejam futuramente reconhecidos, como a Comissão da Verdade há de fazer com os bons brasileiros de outrora, quando infelizmente a maioria dos membros do Ministério Público e do Judiciário se calaram, ao contrário da advocacia. Os bons juízes foram aposentados, os ministros do Supremo foram expurgados, promotores de justiça altivos foram encostados. A verdade vai aparecer agora, talvez não as punições, mas a verdade, já que nós não copiamos nossos co-irmãos sul-americanos, Chile, Argentina, Uruguai, que estão punindo os seus esbirros, que nós pelo menos retratemos a verdade histórica, para que num futuro as verdades históricas desse tempo sejam contadas pelos nossos sucessores. Então, o que o Dr. Maurício está dizendo, o Dr. Rogério Seguinte Martins Júnior, relembra a este advogado uma questão muito curiosa sobre a afirmativa, que vem inclusive da doutrina clássica, no sentido de que os juízes são imparciais. É um princípio, doutor. É um princípio, mas nenhum homem, nenhum ser humano é imparcial. Nós somos parciais
desde o primeiro momento em que assumimos a primeira dose de consciência, a partir de criancinhas. O que o juiz é, e deve e precisa ser, é não se deixar levar pelo estigma das pressões externas, no sentido de o levarem forçadamente a uma situação dentro da qual ele não quer, por consciência e por estabilidade biopsíquica, penetrar. Isto é aquilo que nós chamamos de juiz não parcial. O que vem sucedendo é que a nossa imprensa, inclusive a grande imprensa, os nossos jornais matutinos, estão se especializando em pressionar o poder judiciário a se deixar levar nessa desorientação. A imprensa nacional moderna é diabólica, é satânica. Não se vê um só órgão de imprensa, Dr. Rogério Seguins Martins Júnior, a encetar uma atividade de defesa de um réu que está a se defender solitariamente contra toda a mídia nacional. E por que não se vê isso, doutor Rogério? Hoje eu li a Folha de São Paulo, como faço todo dia, doutor Paulo, e lá tinha uma expressão curiosa. A palavra do delator, ela deve ser valorizada se ele for idôneo. Aí esse advogado, eu fiquei perplexo. Como é que um delator, presumidamente réu confesso, pode ser idôneo, doutor Paulo? Eu queria que os líderes da Folha de São Paulo, talvez o Carlos Coni, que é um grande escritor, doutor Paulo, pudesse interpretar teologicamente o que o editorial quis dizer. O delator, para que a sua palavra seja valorizada juridicamente, deve ser idôneo. E o jornal estava se referindo ao Durval Barbosa, doutor Paulo. Complicado, né? Eu ando num conflito psicológico íntimo em que eu não sei mais se eu estou demasiadamente realista ou extremamente fabulador. Às vezes creio que eu estou me deixando influenciar, inclusive, muito pela chamada filmologia, não é, doutor Maurício? E eu vejo, às vezes, na minha falta de sono, eu vejo, às vezes, a repetição de filmes já passados e repassados há muito tempo na televisão das madrugadas. Outro dia assisti a um filme com aquele ator bonitão lá, Leonardo DiCaprio, parece másculo ele. Sim. No filme, com certeza ele o é, porque ele faz um infiltrado. E daí me veio a suspeita, doutor Maurício, doutor Rogério, de que essa criatura que o doutor Rogério se referiu, qual é o nome dela? O Durval Barbosa. Durval Barbosa. Eu começo a chegar à conclusão de que essa criatura é infiltrada. Ele não é exatamente o bandido. Ele é alguém que foi transformado em tal, a moda que o direito penal permite hoje, não. O nosso direito penal não permite que o agente até venda droga na esquina e se transmude em traficante para poder denunciar a quadrilha. Eu acho que esse sujeito é um Illuminati. Ele é posto lá no meio daqueles processados, pratica aí, hipoteticamente, essas infrações penais e está correndo o risco seríssimo de ser reabilitado, porque ele tem aí, quantos processos tem esse moço aí nas costas? Uns 20 e poucos. Que eu tenho ciência, doutor Paulo, ele tem uns 40 processos. Pois então... E é fato concreto que ele foi perdoado, doutor Maurício. Ele foi perdoado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios numa ação penal que
foi recentemente julgada, doutor Paulo. Pois então, nós estamos no fim da nossa entrevista, porque embora o nosso site aguente horas e horas, o sistema em que ele se estrutura não aguenta tanto e vamos ter que terminar. Mas se começarem a perdoar esse rapaz muito, essa impressão que eu tenho de que ele é um infiltrado vai se consolidar. De repente, ele recebe até a ordem do Cruzeiro, Cruzeiro do Sul, metem-lhe uma medalha no peito, perdoa os 40 processos dele, ele mete todos os dinheiros no bolso, ainda pode sobreviver razoavelmente bem. É um laudo negócio. E se ele Illuminati não for, não quer dizer que ele não, como o senhor disse, que anda adorando a sétima arte, a arte imita a vida imita a arte. Ele pode ser no mínimo sugestivo para que se faça o mesmo, né? Afinal de contas, o risco do agente infiltrado seria sobejamente compensado com os perdões, mesmo após locupletações vultosas de dinheiro público, o que torna o paradoxo ainda mais extravagante. Ainda é premiado com uma loteria criada especialmente para os infiltrados. Vamos sugerir isso. Nós vamos sugerir que se crie um prêmio especial para os infiltrados. E o primeiro a ser beneficiado, com perdão nas 40 ações penais dele, deve ser o Durval Barbosa. Durval Barbosa. Doutor Durval Barbosa, que ele é ex-delegado de polícia, então mantém ainda o título. Dentro dessa conotação nova, lá naquele filme lá do DiCaprio, ele é reabilitado depois e volta à polícia com o distintivo no peito, etc. E vão inclusive ao enterro dele depois de ele ter sido premiado. Os melhores alunos da Academia de Infiltrados podem até receber a honraria, Dr. Durval. Quando Medalha formados, Dr. Durval. nota 10. Não é? Nota 10, o infiltrado morre. Um exemplo a ser seguido, né? De eficiência, né? Afinal das contas, houve uma denúncia agora, né, doutor Paulo, em que se disputa aí uma ação penal envolvendo altas autoridades. Pois então, e vamos terminar porque o tempo já se esgotou. Muito obrigado a vocês dois. Nós vamos continuar nesse assunto dos infiltrados, porque isso aí me estimulou o raciocínio.